Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. E lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes da nossa Rádio Diocesana Sintonia do Vale, durante agora o tempo pascal, nós seremos convidados a refletir sobre os primeiros cristãos. Nós vamos ouvir a leitura dos Atos dos Apóstolos, porque os primeiros cristãos são para nós uma referência de como viver o seguimento de Jesus. Eles viviam com muito entusiasmo, com muito fervor o Evangelho, mas ao mesmo tempo enfrentavam muitas dificuldades. Nós vemos hoje o momento em que São Pedro e São João são libertados depois de terem sido presos por terem curado aquele paralítico na entrada do templo. E os cristãos fazem uma oração por Pedro e por João, e na pessoa de Pedro, é claro, é a oração pela igreja. Os próprios cristãos citam o salmo que depois nós usamos como resposta: porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. Como que a palavra de Deus é viva e atual. Aquela oração feita por São Pedro lá no início precisa hoje ser feita por Pedro, que hoje guia a igreja, que hoje se chama Leão, que tem a missão de anunciar o Evangelho. O mundo vive um momento de muitas tensões, muitas guerras, e o Papa tem sido uma voz constante pela paz, pelos valores do Evangelho. E chegamos hoje ao ponto de o Papa ser insultado pela sua posição pela paz. E a resposta do Papa foi muito clara: eu não tenho medo, eu não sou político, não tenho um partido político, a minha missão é anunciar o Evangelho. Que bom ouvir isso, né? Isso consola a gente, e devemos reforçar a nossa oração pelo Papa, a nossa oração pela paz, né? Para que as nações entendam que Jesus veio para nos trazer a paz. A paz não é algo fácil, mas sem que haja esforço da parte de todos, ela também não é possível. Então continuemos, como o Papa tem pedido, continuemos rezando pela paz mundial. E também durante o tempo pascal, sobretudo agora nesse início, nós seremos convidados a refletir sobre o nosso batismo. O tempo pascal, sobretudo a vigília pascal, ela é profundamente batismal, porque a morte e ressurreição de Cristo acontece em nossa vida pelo nosso batismo. Morremos para o homem velho e nascemos para sermos uma nova criatura. E é exatamente o que Jesus fala hoje, nesse encontro com Nicodemos. Nicodemos foi ver Jesus, mas como ele era fariseu, era muito respeitado, muito conceituado, e Jesus não era muito bem visto pelos fariseus, Nicodemos fica dividido. Eu quero estar com Jesus, mas por outro lado eu tenho medo, eu tenho vergonha. Então ele vai procurar Jesus durante a noite. E Jesus, na sua bondade, mesmo sabendo dessa fraqueza de Nicodemos, não deixa de recebê-lo, não deixa de acolhê-lo e também anunciar a ele o Evangelho. Nicodemos se apresenta a Jesus tentando falar de igual para igual. Ele é mestre, ele é fariseu, então ele quer como que aprovar Jesus.
dizendo para Jesus: olha, eu sou o mestre, e o Senhor também é, porque o Senhor vem de Deus. As coisas que o Senhor faz, só uma pessoa que vem de Deus que faz. Ele vem a Jesus, mas como alguém que vem de igual para igual. Por isso que a resposta de Jesus nos surpreende. Jesus parece que responde mal a Nicodemos, porque Jesus não quer a nossa admiração, Ele não quer o nosso elogio, Ele quer transformar a nossa vida. Por isso ele fala para Nicodemos, diante desse elogio todo, Jesus fala: quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Nicodemos era fariseu, e os fariseus tinham a característica de interpretarem tudo de uma forma muito material. Eles interpretavam a própria lei de uma forma muito literal, e por isso tinham aquela série de preceitos, porque não conseguiam entender o espírito da lei. Quando Jesus fala de nascer de novo, Nicodemos, com a sua mente muito material, não consegue entender. Como assim, Senhor? Uma pessoa já velha vai nascer de novo como? Era um mestre, mas não conseguia entender o que Jesus estava dizendo. Então Jesus fala para ele: é preciso nascer da água e do Espírito. É um novo nascimento. Aquilo que Jesus vem realizar em nós, a transformação que Ele vem realizar em nós, e a qual Ele está chamando Nicodemos, e nos chama também, é essa vida nova que começa pelo batismo. Nascer do alto, nascer de novo. É isso que acontece no batismo. E quem nasce do Espírito de Jesus é também Espírito. Não podemos viver segundo a carne, temos que viver segundo o Espírito. E Jesus dá uma característica de quem vive segundo o Espírito. Ele fala assim: o vento, a gente ouve o barulho dele, né? A gente vê as folhas balançando, mas a gente não vê o vento. Nós não sabemos qual é a fonte, né, de onde nasce o vento. A gente não vê, nem para onde vai. Nós só vemos o efeito dele. Ou seja, a gente não consegue controlar o vento. A gente pode fechar a janela para ele não entrar, mas controlar o vento, nós não temos essa capacidade. Então Jesus diz: quem nasce do Espírito tem que se deixar conduzir pelo Espírito. Para onde? Não sabemos. O que o Espírito Santo vai pedir de nós? Não sabemos. E não podemos querer colocar o Espírito Santo dentro dos nossos esquemas. Ele sopra onde Ele quer, para onde Ele quiser, e espera de nossa parte que nós tenhamos essa docilidade. Deixar-nos conduzir pelo Espírito é isso, é viver segundo as inspirações de Deus, segundo a palavra de Deus, e deixar-nos levar, deixar-nos conduzir pela ação de Deus. Que Jesus nos dê a graça de compreender um pouquinho melhor do que Nicodemos essa mensagem, e renovarmos cada dia o nosso desejo de nascer de novo, renovando sempre a graça do nosso batismo. Amém.